Fala Fogão, Botafogo e Santos vão se enfrentar pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida a ser realizada nesse domingo, 16 horas, lá na Vila Belmiro. É um confronto que envolve, de um lado, um dos finalistas da Copa Libertadores, depois de uma vitória contundente por 3-0 diante da equipe do Boca, e do outro, o novo lanterna da competição. Afinal de contas, depois da vitória do Curitiba sobre o Vasco em São Januário, o Botafogo agora é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Nessa partida diante do Santos, na Vila Belmiro, pelo lado do Botafogo, envolve muito mais do que a briga por 3 pontos. A gente está falando aqui de dignidade, de terminar esse Campeonato Brasileiro nessa reta final de forma mais digna e honrosa do que aquilo que o Botafogo apresentou até aqui. Afinal, não dá para chamar o que o Botafogo apresentou de futebol, essa é a grande realidade. Com 4 vitórias em 29 partidas, o Botafogo conseguiu ser a equipe que menos venceu nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo eu vou passar algumas informações bem relevantes sobre esse confronto, escalações prováveis, estatísticas, curiosidades, tudo para que você possa chegar o mais informado possível para essa partida de hoje. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente alcance a marca dos 5.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento do canal, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar nesse vídeo é justamente o equilíbrio histórico que sempre existiu entre Botafogo e Santos. Ficava uma vitória mais para um lado, uma vitória mais para o outro, mas era uma constância de equilíbrio. Só que de 2014 em diante, isso começou a mudar drasticamente. Não à toa, são 12 jogos no período, com 8 vitórias do Santos, 1 vitória do Botafogo e 3 empates. Isso fez, logicamente, a equipe da Vila abrir larga vantagem nessa estatística geral. Claro que a gente está falando aqui de 2 times históricos, não só para o futebol brasileiro, mas também para o futebol mundial. Santos e Botafogo são muito tradicionais. Só que são 2 instituições que seguiram caminhos completamente distintos em termos de glórias e conquistas. Pelo lado do Santos, o investimento constante na base faz a categoria de base deles alimentar muito a equipe de cima, com bons valores. Pode não ser craque como é o Neymar, mas tem bons valores ali que ajudam o time a permanecer competitivo. Já pelo lado do Botafogo, que não tem um centro de treinamento nem para o time de cima, que dirá para a categoria de base, a gente não tem qualquer integração na nossa base. Cada categoria treina num lugar diferente. Claro que isso faz diferença, não dá para negar. Santos e Botafogo têm crise financeira. O Santos está com salário atrasado, mas ainda assim está na final da Libertadores. Já o Botafogo, que tem salário em dia, mesmo que por vias judiciais, vê boa parte dos seus jogadores mais preocupado com o extracampo, em fazer farra, do que se comprometer em tirar o Botafogo da situação que se encontra, pelo menos para terminar o Campeonato Brasileiro de forma mais digna. Eu estou falando aqui de 2 instituições que poderiam estar muito próximas uma da outra, também em termos de conquistas. Poderia, não dá para negar. Só que enquanto o Santos soube construir os alicerces necessários para poder competir em alto nível com equipes que têm mais poder de arrecadação, mais poder financeiro, o Botafogo simplesmente foi ladeira abaixo constantemente. E o Botafogo, não contente de estar no buraco, ele segue cavando. Essa é a grande realidade, infelizmente, diga-se de passagem. Falando sobre a atualidade, o Santos mira no Campeonato Brasileiro terminar entre os 8 primeiros colocados, enquanto o Botafogo tem que tentar pelo menos terminar com dignidade. A gente não está pedindo grande coisa, a gente está pedindo dignidade. Terminar o Campeonato Brasileiro de forma honrosa, porque com 4 vitórias em 29 partidas, o Botafogo sequer pratica futebol. O Botafogo conseguiu a proeza de ser o time que menos venceu nas séries A e B nessa temporada. Isso é inadmissível. Então o mínimo que a gente quer nessa reta final é dignidade, é terminar o Campeonato Brasileiro de forma honrosa. Claro que a gente vai ter uma grande dificuldade, principalmente porque o Barroca parece não enxergar os erros que o time vem cometendo. Não à toa, ele deve mandar a campo o seguinte 11 inicial: Cavalieri no gol, Kevin na lateral direita, Benevenuto e Canu fazendo a dupla de zaga, Vitor Luiz na lateral esquerda. No meio de campo, José Wellison, Caio Alexandre e Bruno Nazário. E lá na frente, Kelvin, Babi e Pedro Raul. Ou seja, se a gente jogar num 4-3-3, o Babi vai cair pelo lado do campo. Algo que já foi tentado em outras oportunidades, não funcionou, e se o Barroca colocar um 4-3-3 com o Babi caindo pelos lados, pela beirada, vai cometer o mesmo erro que outros treinadores que já passaram nessa temporada. Ou seja, ou o Barroca não enxerga futebol, ou ele tá de palhaçada com a torcida botafoguense. Você fazer a aposta em Kelvin, um jogador que sequer deveria ter sido contratado, já é uma palhaçada, uma piada de muito mau gosto. E você insistir também com Kevin Benevenuto, fazendo aquela defesa ali pela direita do Botafogo, isso também é uma brincadeira de muito mau gosto. São 2 jogadores que vêm falhando sistematicamente e ainda assim são titulares absolutos.
Então o Barroca, ele faz questão de morrer abraçado com a panela dele. E isso todo torcedor botafoguense sabia que ia acontecer. Já tinha acontecido em 2019, tanto é que ele foi demitido justamente porque a equipe não conseguia agredir os adversários, não conseguia jogar e ele ainda assim insistia sempre nos mesmos jogadores. E agora ele repete mais uma vez, mesmo tendo 6 derrotas e 1 vitória em 7 partidas comandando o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Já o Santos, que tem um ótimo trabalho feito pelo Cuca, a gente tem que falar aqui que o Cuca mais uma vez consegue transformar um time que não tem grandes nomes assim, tirando logicamente o Soteldo e o Marinho. O time do Santos não tem aqueles caras que você fala assim, pô, esse cara aqui tem muita mídia, não sei o quê. Não, não é o caso. Mas ainda assim, o Cuca faz ótimo trabalho com esse elenco do Santos. Ele que deve mandar a campo uma equipe bem modificada, claro, tá visando aí a Libertadores, quer sim terminar entre os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, mas o mais importante nesse momento, não dá pra negar, é a Copa Libertadores. Então ele deve mandar a campo uma equipe bem modificada com um provável 11 inicial. Vladimir no gol, voltando depois de 5 meses fora, na lateral direito Madison, na dupla de zaga o Laércio e o Alex, na lateral esquerda o Felipe Jonathan, no meio de campo o Diego Pituca, o Sandri e o Soteldo, lá na frente o Marinho, Lucas Braga e o Caio Jorge. Esse é o provável 11 inicial, segundo informações do GE. É uma equipe forte, bem treinada, que está vivendo ótima fase. Está empolgada, está confiante. Claro que o Botafogo vai ter dificuldade, ainda mais com o Barroca insistindo em certas peças. Não dá pra gente negar. Vai ser um jogo muito complicado pro Botafogo. Só que, conforme eu disse, o Botafogo tem que pensar em termos de dignidade. Vencer a partida é importante? Obviamente que é. E não por conta de fuga de rebaixamento. Não tô falando de fuga de rebaixamento. Eu tô falando de dignidade. É a única coisa que a torcida botafoguense quer nesse momento. É dignidade. É você olhar uma partida do Botafogo e falar, beleza, o time lutou, se empenhou, perdeu, é do jogo, porque tecnicamente é ruim. Mas pelo menos mostrou alguma coisa. É isso que o torcedor botafoguense quer. E é isso que o Barroca parece não conseguir enxergar. Ele apostar em Kelvin e achar que o Kelvin vai resolver a vida do Botafogo só por um milagre. Ele achar que o Kelvin é a solução para resolver a nossa vida lá na frente é realmente uma palhaçada. Em termos de destaques da equipe da Vila, eu não preciso ficar aqui falando. Soteldo e Marinho comandam a equipe do Santos. Todo mundo sabe disso. Jogadores muito perigosos, habilidosos. Marinho vivendo uma temporada fantástica, talvez a melhor temporada da carreira dele. E o Soteldo, aquele baixinho enjoado, que parte pra cima da marcação, dá muito trabalho. É um aberto de um lado, outro aberto do outro. Enfim, realmente, o Botafogo, que sofre muito com as jogadas pelos lados do campo, pode se preparar que hoje vai ser um jogo daqueles. Marinho de um lado, Soteldo do outro, Lucas Braga, bom jogador, Caio Jorge lá na frente, a gente pode ter certeza que vai ter muito trabalho nessa partida contra o Santos. Infelizmente, a torcida botafoguense vai assistir a partida contra o Santos não esperando ver uma vitória, mas sim esperando não ser humilhado. É isso que a torcida botafoguense nas redes sociais está esperando, que a gente não seja humilhado. Você vê a que ponto nós chegamos. E para completar tudo isso, a gente ainda tem a falta de pulso firme no Botafogo no extracampo. Já que a nova diretoria não afastou ninguém, continuou tudo do jeito que tá, enfim, até o fim do Campeonato Brasileiro vai ser um martírio para a torcida do Botafogo. Essa é a grande realidade e me dói falar isso. Adoraria ver o Botafogo numa situação diferente. Todo torcedor botafoguense esperava um campeonato pelo menos para meio de tabela, pelo menos, tá? Não é nem assim, vamos brigar lá em cima, não. Meio de tabela, dava para ser e todos nós sabemos disso, mas dentro de campo, o Botafogo não pratica futebol e fora dele no extracampo é total falta de comprometimento. Vamos ver o que vai dar, não tem muito o que falar sobre essa partida, o Santos é amplamente favorito e o Botafogo precisa mostrar pelo menos dignidade, pelo menos. Mas e você, Fogão, o que você espera desse confronto? O que você acha que vai acontecer nesse jogo entre Botafogo e Santos? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E mais uma vez eu peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente alcance a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no pós-jogo dessa partida aqui no canal.